Olá, gente! Estamos aqui hoje com a Dayana Leão, que é psicóloga, especialista em crianças, para a gente falar sobre os terríveis 2 anos, Terrible Two, né? Que é um termo muito usado e que muitos pais têm dúvidas, que eu sempre coloco no Instagram, são as maiores dúvidas e a gente não sabe como lidar com a nossa criança. Eu tenho um filho de 1 ano e meio e a outra filha de 3 aninhos, eu sei o que é isso, essa nossa esse constante desafio que a gente tem com as nossas crianças. Eu trouxe a Dayana. Prazer, eu me chamo Dayana Leão e eu sou psicóloga na área de comportamental infantil. E agradeço o convite, tá, doutora Natália, a respeito de falar um pouco sobre os terríveis 2 anos, né? Então, quando eu falo muito com os pais sobre isso, quando eu falo a respeito dos terríveis 2 anos, como que é. Comumente, a gente ouve muito falar desses terríveis 2 anos, desse termo, né, Terrible Two. E o que ele traz? A criança, ela está em desenvolvimento, né? Então, ela ainda não aprendeu a se regular, a entender um pouco mais sobre o contexto, sobre as suas vivências. Então, quando a gente fala, mas o que eu faço diante, né? Ela se jogou no chão, então ela ainda está aprendendo as questões fisiológicas, comportamentais, a regular esses sentimentos. Até a gente tem dificuldade em regular alguns sentimentos. Exatamente. Então, a duração que a gente coloca acontece de 1 ano e meio a 3 anos, que é o período, se a gente perceber, é o período de amadurecimento mesmo, né? Do desenvolvimento deles, onde eles vão amadurecendo até cognitivamente. Então, quando a gente pensa, né, o que eu posso fazer para que não aconteça, né? O que eu posso fazer para evitar? Aí a gente pensa o quanto é injusto, porque às vezes o quanto nós, adultos, até mesmo crianças, temos dificuldade de nos autorregular, né? Então, diante de alguma situação que nos deixa contrariado, às vezes naquele momento de roupante, a gente tem essa dificuldade. Agora, pensa um pequeno de 1 ano e meio a 3. Então, eu falo que eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada nas crianças, nos pequenininhos, e o quanto é admirável, porque eles estão ali querendo aprender mesmo, né? Então, estão se descobrindo, né? Estão se descobrindo. Exatamente. Eu costumo falar até que antes dessa fase, ali antes de 2 anos, 1 ano e meio, é uma fase muito fácil, né? Você fala para a criança, vamos ali, vamos, dá a mão. Você veste a roupinha dela, ela fica, e depois disso ela vai se descobrindo, se ela não gosta daquela cor, ela não quer exatamente, aquilo, ela queria outra coisa, e ela ficou frustrada porque... E às vezes nesse momento que ela fique frustrada, que ela não consegue expressar ali, é a hora que ela se joga no chão, é a hora que ela pega o controle ou algum objeto e taca no chão. Aí às vezes os pais, né, falam, né, nossa, como que ela tá me desafiando, como que ela tá... Ela é uma criança difícil, né? Tinha muita criança assim, que os pais falam, uma linha muito difícil. E não é que a criança é difícil, gente, é uma fase, né? E é uma fase linda que ela tá se descobrindo, né? Então, é difícil, sim. Aí vem, né, o que eu posso fazer, né? Às vezes é uma pergunta que às vezes você até iria fazer. O que eu posso fazer para evitar isso? O que é muito importante, a criança ela tem que ter as regras, a rotina. Isso eu falo muito desde de pequeno, de bebê. A criança ela necessita de uma rotina. Então, quanto mais rotina, quanto mais for claro as regras para ela, ela vai aprendendo. Então, evita aquele choro na hora do banho. Filha, agora vamos tomar banho. Aquela previsibilidade. A previsibilidade. Vai ser o banho, é hora de exatamente. É hora de brincar de massinha, você fala isso, a rotina, né? Ela tem uma previsão do que ela vai fazer, o que pode, o que não pode, porque aquela inconstância, porque eu falo que a regra ela tem que ser supervisionada e tem que ter constância, né? Então, não adianta eu colocar uma regra e hoje pode, amanhã não pode, hoje eu bati, tá tudo lindo, amanhã ele me bate, dependendo do humor eu fico mais alterada com ele. E não, tem que ter, olha filho, a criança foi lá e te deu um tapa, né? Filho, isso não pode, né? Pode bater? Vamos fazer carinho? Uma criança de 2 anos, ela não tem essa percepção, né? Vamos fazer um carinho na
mamãe, porque às vezes acontece muito dos pais acharem bonitinho. Ai, gente, olha que gracinha, não tanto bater, às vezes ele, não no pai, mas foi lá, o irmão fez alguma coisa, ela vai lá e fica brava e bate. Acha graça, sorri. Então, assim, não. Precisa explicar desde Sempre, desde sempre. Independente se é no cachorro, se é no irmão, em quem for, filho, não pode bater. Vamos fazer carinho, pegar a mãozinha dele, vamos fazer carinho na mamãe. Vai lá e pede desculpas. Ah, ele não tem noção. Realmente, mas ele está em aprendizado, ele vai aprender, né? Então, você acha que nós pais, nós podemos nos preparar para isso, sempre fazendo a rotina do nosso filho e aquela dedicação de tempo também, né? Porque hoje em dia a vida é muito corrida, a gente sai de um lugar, corre para outro, e às vezes a gente quer que a criança acompanhe isso. Eu vejo muito isso na minha casa. Se eu estou muito corrida e eu já tenho que arrumar ela, deixar na escolinha e ir para o trabalho, se o tempo é muito curto, algumas coisas me estressam, eu consigo me controlar meu estresse. Se eu faço tudo mais cedo, com mais tempo, aí ela quer trocar de sapato e tudo, aí eu consigo dar aquele tempo. Então a gente precisa fazer E isso. às vezes a gente culpa até as crianças, né? Gente, né? Às vezes aquele tempo, você falou uma coisa muito importante, porque se a gente tem uma janela ali de tempo de 2 horas, e também depende, tá? Tudo bem que vão pegar uma criança pequena, mas cada criança, cada filho é único. Então, às vezes, aquele demanda de mais tempo para acordar, tomar o café. Então, se eu chego, corre, pega isso, pega a mochila, desorganiza ele, desorganiza a gente, aí você estressa porque você quer que uma criança, às vezes nós já está acostumado nessa rotina acelerada, que também é errado, a gente começa a acelerar eles. E lá na frente vai ter problema. Por quê? Às vezes o pai chega e fala assim, Daiana, não sei, né, da onde que ele está roendo unha, criança de 4, 3 anos. Ele está roendo as unhas, tô vendo que ele está ansioso, vai lá para a escola, mas o que está deixando esse menino ansioso? Aí eu falo muito isso. Aí se você vai investigar, eu como profissional, eu vejo que aqueles pais são super mega ansiosos, aqueles pais aceleram a criança, então a criança tem um modelo, além de acelerar, de ter uma vida, fazer tudo correndo, aí o pai também rói a unha. Então a gente, nós pais, somos modelos para os nossos filhos o tempo inteiro. É mais um exemplo do que até o falar. Exatamente. E uma pergunta muito importante que uma seguidora fez e que até são perguntas que eu faço também dentro da minha casa e para mim. Exemplos de atitudes inadmissíveis nessa fase é a forma ideal de intervenção pelos pais. Por exemplo, uma atitude inadmissível é uma criança de 3 anos que bate nos cuidadores. Não falo assim de uma criança assim, muito bebezinho, mas uma criança de 3 anos que ela não consegue entender o que você fala. Por exemplo, que dá tapa no pai e na mãe, batem no rosto do coleguinha, do pai, da mãe, do irmãozinho. Como que a gente faz com essas crianças? A forma de intervir, eu falo assim, forma de punição para essa criança, assim, tipo, olha, não pode. Como que a gente vai fazer isso? Natália, a gente teria que ver todo um contexto, né? É muito difícil falar de forma ampla, porque vamos pensar em hipótese. Ele é uma criança que os pais batem. Um tapinha não faz mal. A criança faz alguma coisa, vai lá e bate. Então eu estou ensinando ele a bater. Quando ele está fazendo algo errado, né? Ele apanhou, ele levou um tapinha no bumbum, na mão. Vamos pensar no modelo também de escola. Está na escola, o coleguinha lá da casa, que tem a casa dele, bate nele, né? Então, assim, ela está aprendendo, vamos pensar que essa criança, gente, ela está em aprendizado. Então, ela está aprendendo tudo que ela está vendo. Então, ele vai lá... É um imã, né? Ele vai, é aquela Bob Esponja, ele vai pegando tudo. Então, ela vai lá e viu que sempre ali ele faz alguma coisa, o pai vai lá e dá um tapa, a mãe vai lá e dá um tapinha. Então, ele vai reproduzir esse comportamento. Mas tá, e aí fez? Então, se for esses pais que também fazem, porque é muito incongruente, né? Não faz sentido.
eu falar pro meu filho, não pode bater. Filho, como você bateu na tia? Nossa, como é que você bateu no seu irmãozinho, no seu coleguinha, sendo que eu bato nele? É uma coisa que não tem coerência, né? Então, assim, olha, meu filho, se esse pai bate, ele teria que parar de bater, né? Vamos pensar se for essa função. E bater é errado, né? A gente De forma, sim. As pessoas falam muito, mas você tá julgando, mas eu apanhei. E tô aqui vivo, mas a gente não está criando sobreviventes, né? E muita coisa que a gente vê são pessoas emocionalmente instáveis, né? Relacionamento por causa da infância, não é? A gente pode falar sobre isso. E aí, então, é o quê? Fala, filho, olha, né, você bateu, vamos pegar uma criança de 3 anos, você bateu lá na tia, não pode, às vezes, ela para se autorregular, ela está em aprendizado, pega ela no colo, abraça, dá aquele abraço de urso, tira ela daquele ambiente, vamos pensar que ela está desorganizada, que ficou nervosa, bate no pai, na mãe. Não, vamos lá acalmar. O que você pode fazer, filha? Vem aqui. Não pode. Aí na hora que ela calma, você vai lá e fala, olha, agora você vai pedir desculpas. Você viu que não pode fazer isso? Não adianta, essa criança é muito pequena, você bater nela, nem com os maiores, mas você colocar de castigo, mas tem que conversar e ensinar a ela que aquilo não é certo. Mas para isso, eu também não posso bater, né? Então eu também tenho que ver o repertório ali que ela também está inserida. E, Daiana, o cantinho do pensamento é uma forma boa para fazer uma criança refletir sobre um comportamento inadequado? Depende da idade. Então eu falo assim, uma criança de 3 anos, 2 anos, 1 ano, não vai funcionar, né? Então eles ainda não têm a maturidade de ficar sentado e saber por que ele está ali sentado. Então é aquela coisa de falar a mesma coisa sempre, né? Filho, olha, não pode bater. Olha, você bateu no seu irmãozinho, vamos lá pedir desculpas, né? É carinho, dá o modelo. Como é que eu faço carinho, filho? Não. Então ele foi lá e veio para bater. Pega na mãozinha, carinho, né? Ainda mais aqueles menorzinhos. Agora uma criança de 4, 5, até você consegue, né? E a gente usa esse tempo para si. Eu nem digo cantinho do pensamento, eu digo esse tempinho para ele se autorregular ali, de acordo com a idade. Então, uma criança de 5 anos, ela ficar 5 minutos ali, que para ela é eterno. Então, ali para ela, os 5 minutos, às vezes tem pais que falam, Daiana, mas 5 minutos? O que é 5 minutos? Deixa o menino meia hora. Vai surtir efeito? Não, porque meia hora ele não vai ficar. Ele vai levantar, ele vai sair. Então, os 5 minutinhos e fala, olha, fica pensando sobre o que você fez. Foi correto? Né? É mais ou menos nesse sentido. Entendi. E quando você fala que a criança está desorganizada naquele momento de ansiedade, tudo é a mesma coisa da birra, né? E a gente tem toda uma explicação fisiológica para isso, né? A parte hormonal, a parte do cérebro da criança. Então, eu bato muito nessa tecla, o cérebro da criança. É a maturidade cognitiva. Então, assim, é sobre isso que essas pessoas falam, isso é mimimi, é frescura. Eu falo, gente, isso não é, isso é ciência, isso é comprovado cientificamente. Ciência. E quando a criança está dando birra e rolando no chão, é isso que você falou que os pais devem fazer, pegar essa criança e colher. Eu falo que depende. Por exemplo, vamos pensar uma criança. Primeiro, o que é a birra? A birra teve uma função. O que seria a função desse comportamento que a gente coloca como birra? Em algum momento, essa criança chorou e ela teve acesso ao que ela queria. Automaticamente eu vou estar reforçando o comportamento dela de birra. Por exemplo, eu estou no supermercado, meu filho de 3 anos foi lá e falou, mamãe, eu quero esse chocolate. Não, filho, não pode, hoje a gente, né, não tem como levar. Ela se joga. Os pais, o que eles fazem? Por constrangimento, por vergonha, aí faz o que? Toma, cala a boca, pelo amor de Deus, toma. O que eu estou acabando de fazer? Ensinando ela que chora, que você tem o que quer. A criança, eles são muito espertos. Então aí eu instalei o comportamento dela de birra. Então, em outro contexto, vai fazer o quê? Ela vai chorar. Só que aí, às vezes, se for em casa, às vezes o pai tem hora que não não vai ceder. Tem momentos que, às vezes, pelo cansaço,
ele vai ceder. Nossa, trabalho o dia inteiro, tô cansada desse menino dando piti aqui. Toma, quer brincar? Vai, sai daqui de perto de mim. E aí depois, quando o comportamento já generalizou, eles falam, e agora? O que eu faço? Só que foi em algum momento lá atrás. Então, é difícil? É. Só que é possível. Então, o que a gente tem que fazer? Ignorar o comportamento. Se essa criança não estiver correndo risco, né, vamos pensar que a gente está no shopping e ela começa, e se joga, ela tem risco de se machucar, né, de cair, de ter alguma coisa mais grave? Não. Ignora, vira as costas. O ignorar é não falar, não olhar, vira as costas e deixa, sai de perto. Daiana, mas e se ele não vir atrás? Pode acontecer, né? Dele, você não pode sair muito longe, mas tenta disfarçar e ver se ele está vindo. Esse comportamento, ele vai sendo instinto, só que ele tem que ter constância. Então, assim, eu tenho que estar preparada e firme para quê? Eu vou em todos os contextos, é no mercado, é na casa da avó. Às vezes as pessoas constrangem muito se for em local público. Então, ai, Daiana, que vergonha, porque o que acontece? Todo mundo vira e olha, né? Às vezes acha que o menino está sendo mal educado, que os pais não estão educando, que sente vergonha, né? Então, assim, é o ignorar. Mas quando o comportamento vai ser instinto, ele tende a aumentar de frequência, só que depois ele vai cair. Então ela tem que ter firmeza, que pode ser que ele aumente, quando ele vai vendo que não está funcionando para ele o que ele queria, vai aumentar esse comportamento de choro, mas depois vai cair. E é normal, toda criança passa por essa fase. Também, toda criança né? Vai ter. É aquele, o terrível 2 anos. Vamos pensar lá atrás que ele está em amadurecimento. Então, diante das respostas fisiológicas do que ele quer, ele vai jogar um trem no chão, ele vai dar um... Então, o que eu falo de acolher, em alguns momentos, às vezes a gente até consegue, né, se dar aquele abraço, filho, olha, né, agora de uma birra a gente tem que ter um cuidado ali. Eu falo que a gente tem que ter bem um feeling, até que ponto que eu posso e que eu não posso fazer. Entendi. Muito importante isso, muito interessante, porque é algo que a gente tem muita dúvida, né, como pais, era muita dúvida. E Daiana aqui, como bater e gritar vai impactar negativamente a relação futura das nossas crianças, que isso pode fazer com que eles aceitem relações abusivas no futuro? Eu falo assim, meus pais me batiam e eles me amavam, então o companheiro bater e falar que ama, igual hoje em dia a gente vê muito isso, porque não que hoje em dia tem mais, mas eu acho que hoje em dia as pessoas falam mais disso, as pessoas denunciam mais essas coisas, né? Então, e aí? Como que isso impacta? Eu falo, Natália, assim, primeiro que o gritar, ele manda uma informação para o cérebro de perigo, né? Então, quando você grita, a criança automaticamente vai perigo, né? Alguma coisa. E isso, além de não ser bom para a criança, né? Para o desenvolvimento dela, ele também vai aprender a gritar. Então é aquela coisa que o pai vai falar assim, para de gritar, sendo que eu estou gritando, ou a criança vai responder gritando, além de eu dar modelo para ele sobre isso, né? Vamos pensar sobre o grito. Então, a gente tem que falar de forma mais calma. É fácil? Não. Eu também sou mãe, tenho um filho de 7 anos. Tem momentos que às vezes a gente meio que se perde mesmo, assim, de testar os nossos limites e você dá Só que isso, o quanto isso prejudica o cérebro da nossa criança. Então, a gente tem que tentar se também autorregular de que, peraí, e tem outro ponto, a criança começa a aprender, por exemplo, eu tô lá na cozinha, fulano, você grita, aí, muitos pais, eu tive um pai que chegou até mim, e chegou e falou assim, Daiana, nossa, meu filho só me chama gritando, ele tá lá na cozinha, na sala, grita. Aí eu ainda perguntei
como que você chama o seu filho? Ah, Daiane, às vezes eu tô lá, eles moram na fazenda, às vezes eu tô lá de fora e grito ele. Eu falei, e aí, tá vendo? Então eles aprendem, não, vem até mim, eu não tô te ouvindo, então vem até mim e fala, ah mãe, eu gostaria disso ou daquilo. Então a gente tem que ter esse cuidado para que isso depois não seja um problema futuro. Sobre o bater, eu falo que bater não muda o comportamento. O bater, a partir do momento que a gente está batendo, primeiro, você não existe a palmada, a surra educativa. Você já vai falar, olha filho, eu tô te batendo, porque é na explosão da sua raiva, no descontrole emocional nosso como pai, você vai lá e pá, descarrega aquela raiva, aquela tensão do dia todo, né, na criança, por um comportamento que ela fez. Então, ele aprendeu, ele pode não continuar fazendo porque doeu e por medo. Mas ele aprendeu que ele não pode fazer o que ele estava fazendo por esse motivo? Não. Às vezes vamos pegar uma criança que, às vezes, o que a gente percebe? Por coisas simples. A criança foi lá jogando bola dentro da casa, quebrou a vidraça. O pai foi lá, na hora da raiva, bateu no menino e falou, deixou claro para essa criança a regra que bola não pode jogar dentro de casa. Ela tinha consciência que essa bola poderia quebrar uma vidraça, poderia ter machucado? Às vezes não. Então, às vezes, você vê coisas pequenas que eu digo assim, não foi uma coisa grande, ele foi lá e bateu. Então, ele aprendeu, não, às vezes ele vai continuar, porque às vezes o pai fala, mas não parou de fazer. Mas ele vai continuar fazendo em outro momento, porque ele não aprendeu que não pode ser feito. E um fato importante é, lá na frente, então, às vezes, outro ponto, o pai fala assim, olha meu filho, porque o pai bate naquele pulso de raiva, se arrepende, ainda mais quando machuca, fica com vergonha, e fala, filho, olha, o papai tá te batendo, a mamãe, porque o papai te ama. Aí vem aquela fala sua, porque eu preocupo com você, eu amo você, por isso que eu faço isso, olha o que você fez, mas me desculpa. Ele aprende o quê? Que quem ama, bate. Né? Que a troca ali. Então vamos pensar, ou ele pode fazer isso futuramente, de ser um agressor de sua esposa, de sua namorada, bater, e peça a uma menina, e ela pode às vezes aceitar relacionamentos abusivos de um namorado bater, que ela aprendeu que amor, exatamente, que ele não bate, que amor é aquilo, né? Então meu pai me batia e falava, né, filho, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. É uma fala que você falou que às vezes os pais chegam, Daiane, mas um capinha, eu apanhei e tô aqui, não tô vivo, sobrevivi, mas e esse pai? Será que ele emocionalmente ele é uma pessoa estável, se autorregula, né? Que a gente tanto busca pra nossa criança. Então a gente tem que pensar em nossos filhos terem respeito, não medo. Eu falo que tem uma diferença muito grande, né? Do respeito e o medo, né? Então, antigamente os pais olhavam, mas aquilo ali tem um pouco de respeito, mas fazia por medo. Então as crianças não tinham voz, sempre o pai estava certo e às vezes não. Às vezes a criança em alguns momentos estava certa. E como que a gente consegue facilitar a vida de uma criança que está nessa faixa etária quando chega o irmãozinho? Que às vezes a gente sabe que pode ter uma piora comportamental. Tem alguma coisa que a gente consegue fazer um pouco antes do irmãozinho chegar ou ali na hora que o irmãozinho chega? É importante sempre colocar, né? Então assim, falando, olha filho, né? Desde o primeiro momento, mostrar para ele que vai vir o irmãozinho, conversa, ir preparando isso. Tentar não ter mudanças bruscas, por exemplo, a mãe está grávida, o menino tinha ali 2 anos, estava no quarto dos pais. Com a chegada do irmão, tirou ele do quarto, então ele já teve percas com a gestação, com a chegada do irmão. Então tem que ser uma coisa gradativa, né? Se for planejado, daí acidentalmente eu engravidei. Então,
desde o início da gestação, não é esperar o irmão chegar hoje, amanhã você não dorme aqui mais. Então vamos preparar, que agora ele vai ser maiorzinho, e conversando, preparando, e mesmo assim pode acontecer de ter ciúmes, né? Aí chega esse irmão, tentar colocar ele no dia a dia, nos cuidados do bebê, né? Filho, olha, vamos ajudar a cuidar do seu irmãozinho? Então você limpa o irmãozinho para a mamãe, ensinar ele a limpar, introduzir eles, porque automaticamente a mãe, nesse período, por ela estar na puérpera, ela vai dedicar mais ao bebê, pelo peito, pelas trocas. Então, tentar introduzir ele ali e olhar, porque o que ela fazia antes com a criança, que ela deixou de fazer. Porque tem aquele cansaço, esgotamento daquela mãe, né? A noite em claro, e ainda tem que dar atenção para o irmão. Às vezes fazer trocas, por exemplo, olha, pede para o marido, agora você vai ficar cuidando do bebê e eu vou brincar com o Joaquim, por exemplo. Então, para não ficar só, porque às vezes a mãe fica cuidando do bebê e delega com o outro, com o pai, né, com outro cuidador. Então, às vezes ela troca, fala, agora mamãe, eu vou ficar eu e você. Às vezes deixar algum dia, coisas que ela tinha o hábito de fazer antes com ele, não mudar, automaticamente vai mudar, não tem como. Mas tentar resgatar isso, né? Não, hoje agora é só eu e você. O irmão vai ficar com a vovó. Isso é benéfico, deixar alguns minutos do dia só para aquele irmãozinho mais velho. Sim, para ele sentir. Então, sempre que chegar, né, mostrar, para que ele não sinta tanto. E pode acontecer de sentir mesmo fazendo tudo isso. E caso aconteça, né, que procurar ajuda de um profissional, para melhor orientar, né, ver aquela dinâmica familiar, o que pode estar acontecendo, porque tudo tem uma função, né, nesse contexto, o que pode ter acontecido para que a criança fez isso, né, está expressando isso. Entendi. E Daiana, conta pra gente sobre o seu workshop para pais, que é justamente sobre isso, né? Sobre como a gente conseguir lidar com os nossos filhos. É um workshop fantástico, né? Um workshop vivencial, onde é para poucos pais, né? Uma coisa mais acolhedora, mais íntima. Então a gente deixou aí até 6 pais, né? Às vezes tem casais que vêm, né? Tem só mães. E serão 8 encontros, né? A gente vai ter encontros semanais, todas as sextas-feiras. E a gente aborda sobre vários assuntos, né? E traz vivências que é mais real para os pais, né? Por exemplo, a gente fala sobre o autoconhecimento. Quando eu falo do autoconhecimento, não é da criança, dos pais. A gente traz muitos comportamentos educativos que é reflexo de como nós fomos criados. Então a gente tem que tentar olhar para aquilo ali e quebrar aquele ciclo, né? O que eu posso fazer? Por exemplo, bater, que a gente estava falando. Então, às vezes eu aprendi, você vai olhar lá atrás, meu pai fazia isso comigo, né? Me batia. Meu avô fazia isso com meu pai. Exatamente. E aí eu acho, e aquilo ali vai virando, né? Então, assim, esse autoconhecimento para me entender o porquê que eu sou assim, por que eu estou tendo esse comportamento com meu filho. Aí a gente vai falar sobre os valores, a gente fala sobre as regras, as constâncias, né, o ter constância. Então, o workshop que ele vem ajudar a melhorar essa relação familiar, né? Então, não é só o pai ou a mãe, até porque automaticamente a criança vai ser beneficiada, né? Então, a família toda recebe, né? Então, eu falo que quem participa, eu já fiz 2 vezes, eu fiz uma vez como orientadora para eu poder dar esse programa, né, que chama Programa de Qualidade da Interação Familiar, e outra vez eu fiz também como ouvinte, né, como participante, na verdade. Então eu falo que não arrependam, sabe? Vale a pena, é investimento. Cada dinheiro pago ali vale. Eu achei muito interessante esse projeto seu, esse workshop.
Gente, encerramos nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante com a Daiana. Muito importante isso. Eu aprendi muita coisa que eu vou levar para a minha vida. Já estou pensando aqui coisas que dá para eu fazer, para eu me autorregular e ajudar eles se autorregularem também. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite e que venham próximos. Com certeza.